Olá a todos, estamos aqui para iniciarmos um bate-papo sobre a lei das estatais, né? Um momento em que a gente vai tratar de alguns assuntos interessantes sobre a lei. Essa parte você pode tanto fazer antes das aulas, né? Então seria uma introdução, como também depois, para recapitular alguns pontos, né? Como uma revisão, né? Porque, na verdade, nós vamos tratar de, né, Gustavo, de vários pontos que nós já tratamos nos módulos, mas agora de uma maneira mais descontraída, mais interativa, né? E num esquema meio de perguntas, até que chegaram pra gente, né? Sim. E vamos trocando uma ideia sobre isso aí. Bom, pessoal, para quem não assistiu os cursos, meu nome é Maitê. Meu amigo Gustavo. Estamos aqui na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Espírito Santo. E vamos lá, vamos começar a falar sobre a nossa lei 13.303, a lei das estatais, né? Então, uma primeira pergunta já seria: você acha, Gustavo, que o legislador ele acertou, errou com a lei das estatais? O que você achou? Olha, lei nunca é perfeita, né? Se a gente for olhar o tempo de demora no surgimento da lei, a emenda 19 de 98, ela deu uma ordem expressa para o legislador, né? Artigo 173. Faça a lei das estatais, né? O estatuto das estatais. Demorou 18 anos, né? Então, se você for pensar bem, esse período de 18 anos, talvez o legislador poderia ter inovado mais. Agora, não é uma lei ruim, não. É uma lei que trouxe diversos mecanismos no intuito de flexibilizar o procedimento licitatório, só que ela também trouxe regras muito claras acerca da indicação de diretores e membros do Conselho de Administração. Mas a lei também, a gente tem que lembrar que ela surge num momento meio que de clamor social por tudo que a gente passou, né? Com a Petrobras, né? Então, que é uma estatal. Então, devido a todos esses fatos... Mas influenciou com certeza. Teve uma influência muito forte nesse sentido. E no Brasil, é muito normal isso, né? O brasileiro tem a mentalidade de achar que lei resolve tudo, né? Todos os problemas sociais... Vamos fazer uma lei. Fazer uma lei. Criminalidade. Aconteceu um crime que chocou o Brasil. Vamos fazer uma lei. O caminho não é bem por aí. Agora, fora esse lado da corrupção, que o Brasil vivenciou, esse caso de corrupção, de fato, há muito tempo já era necessário uma lei regulamentando as estatais. Então, acabou que veio pelo clamor popular, né? Mas eu vejo muito positivo o surgimento da lei. E a lei também, ela tem uma ótica sobre essa nova fase que a administração pública brasileira começa a atravessar, que é a fase da governança. Né? Então, muitos aspectos, principalmente relacionados ao título 1 da lei, estão intrinsecamente relacionados com as novas diretrizes e princípios, né, da governança, nessa nova fase que a administração pública vem passando. A exemplo disso, a gente pode falar das novas regras de indicação para os cargos de direção, né, que traz toda aquela questão apartidária, né, vencendo esse ranço que a gente tem aí no na nossa administração pública, né? É uma crítica que sempre foi feita ao modo das estatais serem gerenciadas, é o fato de que muitas delas recebiam políticos na gestão, sem qualquer conhecimento técnico acerca da área que ele estava lidando. Exatamente. E a lei vem rompendo justamente isso. Acabou. Quando ela vem lá trazendo, e a gente já começa a fazer aqui uma revisão, a necessidade de que o indicado esteja ocupando pelo menos 10 anos, né? Esteja 10 anos no setor público ou setor privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou em área conexa. Outra exigência sobre o tempo mínimo de experiência profissional são também 4 anos ocupando, então fala dos 10 anos no setor público ou privado, ou 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos. Aí a lei fala lá,
cargo de direção ou chefia superior. Então, quer dizer, não basta cargo de docente ou pesquisador em áreas de atuação da empresa pública e da sociedade de economia mista. Então, não basta você estar só 10 anos no setor público, você tem ainda que estar a um prazo, que a lei também traz, ocupando um cargo de direção, um cargo de chefia, ter sido um pesquisador naquela área, trazendo o quê? Uma exigência técnica, um conhecimento técnico, e não só político, que era o que a gente via até o momento. Então eu acho que esse foi um avanço significativo. Não é lugar para amador. Não é lugar para amador. Não é, realmente não é. Até porque você tem que lidar, além das questões técnicas, questões administrativas, financeiras, né? Que de repente aquele ocupante ali com estritamente político e enviesar as decisões para um lado que de repente iam trazer prejuízos, né? Ali para a estatal. Agora, Maitê, eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte. Nessa esteira aí das novidades, né? Nós podemos dizer que a lei das estatais trouxe muitas novidades quanto ao tema licitações? Trouxe. Apesar de alguns doutrinadores falarem ao contrário, não trouxe muito, podia ter trazido mais, eu vejo de uma maneira muito positiva. Nós tivemos um avanço, sim. O primeiro avanço está lá na obrigação de a estatal elaborar um regulamento interno de licitação e contrato, com um conteúdo mínimo previsto em lei. Então, a lei prevê, olha, estatal, você vai ter que elaborar um regimento interno para tratar das suas licitações. Quer dizer, ela concede a lei nesse momento, ao mesmo tempo que ela é super restritiva em alguns momentos, como nos casos de indicação, sim, que a gente tinha comentado há pouco, ela abre um espaço para o gestor ali, à medida que ela fala, elabora o seu regulamento interno de licitação com conteúdos mínimos lá previsto em lei. Então, a lei traz o que deve conter esse regulamento interno, conteúdos mínimos, mas dentro daquilo ela tem uma certa liberdade de atuar. Outra coisa importantíssima que nós tivemos na licitação, vou falar em inversão de fases. Inversão de fases se eu estiver comparando com o 8666, porque no 8666, vamos lembrar que primeiro eu vou abrir a habilitação, uma vez terminada a fase de habilitação, eu vou abrir a proposta de preço. Não é muito racional. O que lá chama de inversão, seria abrir o preço antes da habilitação, aqui é a regra, né? Então, quando eu falo qual é a regra da 3.303, a regra é vamos abrir o preço para depois abrir a habilitação. Então, na verdade, quando a lei fala inversão, seria abrir a habilitação antes. É o contrário do 8666. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala em inversão de fases, porque aqui é o contrário. A regra é preço, depois habilitação. Quando a lei fala, nesse caso pode haver inversão de fase, ela está falando em habilitação para depois a proposta de preço. Só um detalhe, não é racional para todos os casos, né? É claro que existem discussões, há algumas situações que muitos defendem a necessidade de você primeiro habilitar para depois você passar para as propostas. Mas você seguir essa lógica para objetos mais simples, de fato, não é racional. Há uma tendência nas legislações que vão surgindo, foi assim com a RDC, foi assim com a lei das estatais, de você primeiro ir para o que interessa, vamos colocar assim, para as propostas, preço, técnica, e só depois você passar para a habilitação. E em relação à melhor proposta. Já que a gente está tocando nesse assunto, Gustavo, vamos falar de uma outra inovação também, que já vem em decorrência dessa inovação chamada inversão. É a questão da fase recursal única. Nesses casos, como a gente tem primeira proposta de preço e só depois a habilitação, a regra, nesse caso, é que a gente tem uma fase recursal única, o que melhorou muito, né? Como no pregão. Como no pregão. Quem lida no dia a dia com a licitação, com os nossos jurisdicionados, sabem a dificuldade, muitas vezes, que às vezes o estatal está com a necessidade de contratar urgente ali e aquela fase recursal que não acaba nunca, né? Então a lei trouxe essa fase recursal única que eu considero realmente um avanço.
Um ponto também interessante, já que a gente está falando de recurso, é lembrar o seguinte, que a Lei 13.303, ela não prevê um prazo expresso para apresentação de contra-razão aos recursos. Ah, então não vou apresentar, Como não é que vai faz, ter então? contra-razão aos recursos? Lógico que vai ter contra-razão aos recursos, né? Até em respeito ao princípio da ampla defesa, do contraditório. E quando a estatal foi elaborar esse regimento interno, que a gente já falou antes, já que ela tem essa liberdade, ela pode já nesse regulamento interno, já estabelecer esse prazo aí de contra-razões. É uma boa, não é, Gustavo? Com certeza, Ou no não tenha instrumento dúvida, convocatório, não tenha dúvida. também é importante que esteja. Tivemos outras inovações, né? Esse modo de disputa aberto e modo de disputa fechado. No modo de disputa fechado, teremos lá o orçamento que, Gustavo? Sigiloso. Que é polêmico. Né? Polêmico, mas ao mesmo tempo interessante, porque a gente tinha aquela situação, né, Gustavo? Vamos supor que a administração tem orçado em 100 mil, né? Vou botar um número baixo aqui. 100 mil cai na dispensa. Vamos botar um mais alto aí. 300 mil. Tem orçado lá em 300 mil. E aí esse orçamento vai no edital, vamos supor que seja aberto, né, o orçamento. Então as empresas privadas acabam fazendo muitas vezes uma proposta de preço 299, 298, Sim. 297, muito próximo àquilo que ele sabe que ele não pode ultrapassar. Quando você tem um orçamento sigiloso, quem está do outro lado não sabe o valor que a administração está se dispondo a pagar. A baliza passa a ser a realidade. A realidade. Ele não tem outro parâmetro. Perfeito, Gustavo. Isso mesmo, a baliza passa a ser a realidade, porque ele não tem esse parâmetro. Então, é interessante. Ao mesmo tempo que é polêmico, é interessante. Então, nós temos o modo de disputa aberto e o modo de disputa fechado. Nesse caso, nós estamos nos referindo ao modo de disputa fechado. Outra coisa que também vem junto aí com a pegada aí da governança, remuneração do contratado vinculado ao desempenho contratual. Isso é algo já aplicado na União Europeia, nós discutimos isso durante o curso, regulamentado lá, e o nosso legislador importou isso de lá. É algo que esse foi um gol que o legislador fez. Foi. De fato, esse aspecto é muito positivo. Muito positivo. A gente tem que importar as coisas boas, Sim. né? Regime de execução de contratação integrada e semi-integrada também. Obrigatoriedade de elaboração de matriz de risco no caso de contratação de obras e serviços de engenharia. Matriz de risco foi uma coisa muito interessante de se inserir. Vamos supor que vamos construir uma ponte, né? Temos uma estatal e precisamos ali construir uma ponte ou construir uma plataforma de petróleo, só que na execução temos um problema de metodologia, né? Entre a empresa ou daquilo que encontramos. A matriz de risco vai prever exatamente isso. De quem é a culpa? De quem é a culpa. Não é nem de quem é a culpa, quem é o responsável por cobrir aquele risco. Exatamente. Se o contratado vai ter liberdade de atuar com uma nova metodologia frente àquilo que ele encontrar ou não, né? Uma metodologia Sim. técnica. Então a lei é muito técnica. Outra coisa também importante, vocês vão ver no módulo do Gustavo isso aqui. Aumento de limites para contratação direta e possibilidade de alteração desses valores pelo Conselho de Administração. Essa aqui, Gustavo, entra naquela pegada da ambidestria que a gente estava conversando. Sim. Porque, ao mesmo tempo que ele traz aquelas regras rígidas lá de direção, de indicação de cargos, ele fala o seguinte: ele estabelece um valor lá de 100 mil para obras de engenharia, 50 mil para compras, né? Mas ele fala também assim, o Conselho de Administração pode alterar esse valor. Diferente do 8666, que a gente tem aquele rol lá taxativo, né, dos valores. Aqui não. Isso da ambidestria é até um tema interessante, que você é uma estudiosa do assunto, né? Eu sempre lembro de você, quando eu me deparo com a lei, que é um assunto que você se interessa. E a lei, ela tem uma pergunta que eu ia fazer. A lei é ambidestra? Sim, a lei é ambidestra, muito ambidestra, exatamente por essa relação, ao mesmo tempo restritiva, ela libera o Conselho de Administração para inclusive alterar valores de contratação direta, que você fala lá no seu módulo muito bem. Ela flexibiliza onde pode, onde deve, né, nesse caso, por exemplo, mas ela é extremamente rígida quanto
por exemplo, a indicação de diretores. Eu até brinquei no meu módulo que isso seria um motivo para tomar porrada de todos os lados, né? Sim. Quem é mais rigoroso com a legislação, não, a lei liberou demais, foi muito frouxa. Quem já é mais, digamos assim, acha que a estatal tem que ter uma liberdade maior, pode criticar essas amarras, né, em relação a diversos pontos. Então ela vai provavelmente vai ser atacada de ambos os lados, né? Mas é uma lei de fato ambidestra, não resta dúvida. Estabelece também, Gustavo, novos critérios de julgamento, tá, pessoal? Procedimentos auxiliares de licitação, nós falamos sobre isso no módulo 4, se eu não me engano, que são procedimentos que vão ali facilitar o dia a dia, já estabelece lá que nós vamos poder usar todos aqueles procedimentos auxiliares, facilitando a vida ali da comissão de licitação e de quem participa com frequência também ali das licitações, né, no âmbito das estatais. Com relação aos contratos, nós temos acho que a principal inovação, que é como a lei determina que o regime jurídico a eles aplicado é o regime jurídico de direito privado, né? Primeira consequência que a gente tem de cara ali é com relação ao desaparecimento das prerrogativas exorbitantes da administração, incluindo aquele caráter de aumentar ou diminuir unilateralmente os contratos. Vocês lembram muito bem disso quando a gente pensa lá em autarquias, em fundações, naquelas empresas que estão lá trabalhando lá no 8666, que elas têm essas cláusulas exorbitantes no sentido de que elas podem alterar ali unilateralmente. Agora não. Agora vamos sentar pactuado, aqui. É pactuado. É bilateral. Por quê? Porque as regras aplicadas aqui são as regras do direito privado. E a lei expressamente traz isso, se eu não me engano, no artigo 83. Bom, Gustavo, vamos passar para uma próxima pergunta aqui. A lei das estatais, quanto à aplicação, ela se aplica a todas as esferas da federação ou ela está restrita ao federal? Pois esse é um dos pontos que já foi até motivo de alguns questionamentos em algumas doutrinas e textos que a gente teve acesso. A lei da estatal, ela é muito clara na questão dela ser aplicável tanto à União, estados, municípios e Distrito Federal. Uma lei nacional. É uma né? lei de cunho nacional, exatamente. Assim como é a Lei 8666. O questionamento é que vai ter doutrinador que vai dizer o seguinte: olha, eu acho que a União extrapolou a sua competência para legislar para todos os entes. O mesmo questionamento que também temos com a Lei 8666, né? Quando eu dou curso de Lei 8666 para jurisdicionados, né? Acho que eu tenho até algum curso ativo na Escola de Contas sobre essa temática. Eu sempre digo o seguinte: olha, a Lei 8666, ela veio para ser normas gerais de licitação. Só uma contextualização, porque a Constituição Federal, ela dá à União a competência de legislar sobre normas gerais de licitação, somente normas gerais. A Lei 8666, quando ela surgiu, ela falou expressamente: eu sou norma geral. Né? A crítica é no seguinte sentido: vem cá, você hoje faz uma licitação só com base na Lei 8666, se você quiser, sem nenhum normativo auxiliar. É possível desencadear uma licitação só com base nela? Sim. Ora, então como que a Lei 8666 pode ser chamada de Lei de Normas Gerais? O que eu digo nos meus cursos é o seguinte: nós vamos dar essa carta de confiança ao legislador. Se ele falou que vamos entender que até que o judiciário, né, no caso o Supremo Tribunal Federal, diga o contrário. Isso já aconteceu. A Lei 8666 já teve dispositivos considerados inconstitucionais. De modo que, em relação à estatal, é a mesma coisa. Ela se aplica a todos os entes até que se declare, que o STF declare de modo diferente. Mas eu não acho provável que isso aconteça. Pelo seguinte, a União,
legisla sobre licitações e contratos, normas gerais. A lei das estatais, ela é menos pormenorizada que a lei 8666, né? Se você pode notar até porque lá dá no essa seu módulo. liberdade para o Exato. gestor, né? Além disso, a União, ela legisla privativamente sobre direito comercial / empresarial, né? E muitas das normas da lei das estatais tem esse cunho de direito comercial e empresarial. Então, fazendo um exercício de futurologia, né? Aqui nós só podemos prever, pode ser que a gente se engane no futuro, mas eu acho difícil a lei ser questionada quanto a esse ponto. Você me lembrou de outro ponto também, que eu acredito que possa vir a gerar algum embate aí futuro. A doutrina esperava, antes da edição da lei, que quando ela viesse, ela não viesse para as prestadoras de atividade econômica e serviço público. Sim. Elas viessem só para a atividade econômica. E ela veio para as duas. Então, todas as estatais, quando ela fala todas as estatais, além de ser nacional e se aplicar tanto na esfera federal, estadual ou municipal, ela ainda tem esse questionamento de, a doutrina esperava, mas eu acredito que seja só para prestadores de atividade econômica, né? Só que não. O que tem para hoje, tem doutrinador ainda resistente, querendo dizer que não, que vai se aplicar só para atividade econômica. Marçal, por exemplo, né, que é um grande doutrinador. Só que não é o que nós temos na lei. Hoje, nós não temos ainda jurisprudência sobre o assunto, por ser uma lei muito nova. Pode ser que o STF, de repente, em algum momento, como diz Gustavo, no futuro, venha a alterar isso. Mas o que tem para hoje é que se aplica para todas as estatais. Vamos dar um voto de confiança. Expressamente. Atividade econômica e prestadores de serviço público, ok? E tem um princípio no direito que diz que as leis têm uma presunção de constitucionalidade. Então, a não ser num caso em que a afronta à Constituição seja muito brutal, né? Reste muito clara, devemos entender que a lei é constitucional. Agora, falando de Lei 8666, nos meus módulos, eu fiz muita menção a ela, mas com interesse meramente didático. Sim, eu também. Aí uma de comparação, isso. porque como normalmente as pessoas já têm a 8666 na cabeça, a internalizada. Então a gente vai, exatamente, então, comparando para a pessoa entender as diferenças. A minha pergunta para você vai ter nesse sentido. A Lei 8666, ela foi revogada? Não. E as modalidades nela previstas? Então, isso é uma pergunta muito importante. Então a 8666 foi revogada? Não, gente, em absoluto. A 8666 continua valendo lá. Ela só não vai se aplicar, abre um parênteses aqui, com exceção daqueles dispositivos previstos na 13.303, com relação à empresa pública e sociedade de economia mista. Então, a 8666 hoje, basicamente, lá no Executivo, ela está valendo para autarquia, para fundação. Tipos penais, por exemplo? Aí com exceção daquelas sanções, que a 13.303, ela faz menção ao 8666 quando ela fala na parte das sanções penais. Então, sim, ela fala... Tanto ela se dirige a 13.303, tanto a 8666 na parte de sanção penal, como também se dirige à lei anticorrupção. Sim. Lá nas disposições transitórias, ela também faz uma referência à lei anticorrupção. Isso está no módulo 4, para quem quer ver mais detidamente. Então, ela foi revogada? Não, em hipótese alguma. E as modalidades nela previstas, né? Nós temos aqui tomada de preço, concorrência? Não, nós não temos modalidades. Nós temos aqueles prazos previstos lá, 5, 10, 15, 45, né? Mas modalidades nós não temos. Aqui a gente é tudo uma coisa só. Então, uma outra pergunta, se a 8666 vale para as estatais, né? Vale só na parte que a 13.303 remete a 8666, que é na parte das sanções. De resto, não. É importante também, um alerta, que eu acho importante ser feito. Vamos imaginar o seguinte, quando surgiu a lei do pregão, lei 10.520, a administração pública passou a utilizar essa modalidade, mas trazendo
a Lei 8666 junto. Porque a Lei do Pregão é uma lei curtinha, tem pouquíssimos artigos, né? Foi só uma modalidade dentro de um macrosistema de Lei 8666. Aqui não. Aqui é outro universo. A Lei 8666, ela não dita regras para as estatais. Fora, nesse caso, dos tipos penais. São espíritos diferentes, né? São lógicas diferentes. Então, não podemos, temos que ter o cuidado de não aplicarmos a lei das estatais olhando para a Lei 8666. Né? São coisas distintas. Não é igual o pregão, que o pregão só regulou ali algumas coisas, a fase externa da licitação e trouxe toda a parte principiológica da Lei 8666. Aqui não, aqui nós temos uma fronteira rígida, diria eu rígida, separando as duas realidades. Já que você falou em princípio, aí chegou uma pergunta aqui, o que seria o princípio da customização? Quer falar com a gente? Bom, essa expressão me veio na minha cabeça quando estava preparando o curso, não vi mais ninguém falar disso, então acho que eu vou patentear lá no... Pode patentear. Patentear essa expressão. Alguém que viu aí perguntou, ficou curioso, que customização é essa, Gustavo? A customização é você, cada estatal poder ter dever, né? Ela tem que ter um regulamento próprio para tratar da sua realidade. Né? A lei, até mesmo na teoria do direito, a lei é uma generalização. Ela é abstrata e ela é geral. Só que seria possível o legislador, em apenas uma lei, abarcar todas as situações que podem surgir no âmbito da administração pública? É claro que não. Então, cada estatal tem uma realidade, né? Então, cada estatal vai ter o seu regulamento customizando aquelas questões fundamentais para ela. Mais uma inovação importante que a lei trouxe. Mais uma inovação importante. Essa liberdade vigiada. Vigiada, claro. Dizer, né? A liberdade, ela não é um papel em branco para que o gestor ali ele faça o que bem entender, claro que não, nem o conselho de administração. Sim. Mas essa liberdade vai casar justamente com essa customização aí, de acordo com a realidade da estatal. O importante é que ela foi explícita nesse sentido. Porque se a gente for parar para pensar mais criticamente, né, com uma visão mais crítica, a gente pode perceber que a própria Lei 8666 deu um espaço muito grande para o administrador conformar as suas regras. A Lei 8666 falou pouco de fase interna, por exemplo. Né? Verdade, vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, a lei da estatal também não falou tanto. Mas a lei da estatal expressamente reconheceu, olha, cada estatal pode ter a sua regulamentação própria. Né? Então, o que acaba acontecendo na realidade da Lei 8666 de forma implícita, né, é como se o administrador implicitamente tivesse recebido um poder de conformar a legislação à sua realidade. Aqui esse poder foi expresso. Né, isso está transparente na lei. Olha, você vai fazer o seu regulamento e vai tratar das questões. Tem até um rol mínimo na lei. As questões serão tratadas nesse regulamento. Nada impede que outras questões que não afrontem a lei, claro, venham também ser tratadas. Você falou aí de fase interna de licitação. Eu queria apontar uma coisa aqui que acho que é importante também. Quando da elaboração, você que é nosso jurisdicionado lá, vai sentar para elaborar na sua fase interna, elaborar o seu instrumento convocatório, é importante pensar em alguns pontos. Primeiro ponto, tem uma necessidade de contratar com terceiros? Existe a necessidade dentro da minha estatal, de fato, de fazer essa contratação? É conveniente, nesse momento, a estatal contratar esse serviço? Né? Segundo no checklist lá, a presença dos pressupostos legais para a contratação, importante também. Praticar os atos prévios indispensáveis à licitação. A parte legal, de regramento. Definir o objeto do contrato. A gente aqui, agora vou falar um pouco da nossa experiência já de auditoria, né, Gustavo? Sim. Isso é um ponto que
costuma apresentar muito problema é a falta de definição do objeto do contrato e as condições básicas da contratação. Porque se você não tem um objeto definido, se você não tem ali as condições básicas da contratação, é quase evidente o problema acontecer lá na frente e você não ter um regramento nem dentro do contrato sobre o que se aplicaria naquele caso. E a presença dos pressupostos da licitação, definindo o procedimento licitatório. Essa fase de preparação ela é concluída como? Com a edição, né, do ato convocatório. Mas dentro disso tudo que eu falei, eu acho que o principal, tenho necessidade de contratar, de fato, com um terceiro para fazer esse serviço, ou fazer essa obra, ou aquisição desse equipamento, é conveniente para a minha estatal, nesse momento, realizar essa contratação? O meu objeto está bem definido? E as minhas regras de execução estão bem definidas dentro do contrato, a fim de evitar problemas que futuramente venham a ocorrer? Então eu tenho uma pergunta para você nessa vibe aí. Vamos lá. O parecer jurídico, a lei da estatal, ela não mencionou a necessidade de o edital ser previamente aprovado pela Procuradoria Jurídica. E aí? Não, apesar da lei, Gustavo, não trazer expressamente essa previsão, é sempre importante que, no caso na estatal, passe pela assessoria jurídica. É sempre importante. Eu acho que é uma segurança para todos, né? E também é um novo olhar, né, pessoal, sobre aquele instrumento convocatório. Claro. Né? Um olhar legal, então, legal no sentido de legalidade. Então, é legal. É legal no outro e sentido, é legal. Exatamente. Você que trabalha aí sempre na estatal, sempre procurar a sua assessoria jurídica para passar esse instrumento convocatório, sim. Isso pode... Em que pese a lei não faz. Mas pode trazer no regulamento. Exatamente, o regulamento pode tratar disso também. No regulamento, o gestor já pode definir isso aí, que como regra se passe pela assessoria jurídica. Minuta padronizada, né? Porque é a tendência hoje, né? É a padronização. Padronização. Né? Quer falar um pouquinho sobre a autarquização? A autarquização é um medo que se tem ao tratar das estatais. O que seria isso? A autarquização é neologismo, essa palavra não existe nos dicionários. Seria o quê? Seria uma tendência dos órgãos de controle, do judiciário também, em algumas situações, olhar para as estatais e enxergar nelas uma autarquia, ou seja, é querer submeter a estatal às mesmas regras rígidas a que submetem, por exemplo, as autarquias. Regras mais rígidas, né? Eu até brinquei durante as gravações que, fazendo um exercício de futurologia, eu até previ que é muito provável que você tenha esse fenômeno da autarquização das estatais, se nós tivermos muitos casos de corrupção sendo noticiados na imprensa. É verdade. Né? Então, quanto mais notícias de corrupção nas estatais, mais os órgãos de controle vão querer trazer um engessamento que a própria lei não trouxe. O que não é positivo. Né? Que seria um retrocesso. Seria um retrocesso. Seria você distorcer o que a lei está dizendo. Sim. Né? Então, esse fenômeno da autarquização, como eu falei, é uma futurologia. Pode ocorrer ou pode não ocorrer. Né? Agora, Maitê, eu tenho uma questão para você, também eu acho bastante interessante, em relação a contratos. Vamos lá. Quais as consequências no contrato da adoção de um regime jurídico de direito privado? Você sabe que a lei, ela expressamente, ela invocou, né? Ela chamou o direito privado para os contratos. Ela convocou a utilização do direito privado. Fala em cláusula exorbitante na lei? Sim, então, vamos lá. O primeiro ponto importante, o que é um regime jurídico, né? Vamos lá. O regime jurídico, pessoal, é um conjunto de regras, de princípios, né, ou de valores que se aplicam a determinada relação jurídica.
Então, o que a lei falou? Ela falou o seguinte, esse conjunto de regras e princípios e valores que vão nortear essa relação entre aí a estatal e aquele contratado ali, o privado, vão ser as regras do direito privado. Sim. Não vão ser as regras do direito público. Por quê? Dentro das regras do direito público, o que nós temos? Nós temos a administração numa condição superior, que exorbita o senso comum ali, né? Coloca ela numa posição além. Então, o que a lei faz? Olha, aqui não, aqui é do direito privado. Então, mas em que pese a gente não ter essa cláusula exorbitante lá, né? Tanto na lei quanto no contrato, no sentido de alterar unilateralmente o contrato, nós temos algumas prerrogativas, sim. É difícil despojar do poder, né? Quer dizer, ele falou o seguinte, nós vamos aplicar o direito privado. Mas vamos deixar aqui as sanções. Você não vai poder alterar unilateralmente, mas eu vou te sancionar se for preciso. Se for preciso, né? Eu vou te sancionar. Então, assim, tem sanção. Ele desapegou, mas nem tanto, né? Ele tá indo o legislador devagar, desapegou, mas... indo devagar. Eu acho que a gente também não tá ainda num... Agora vamos filosofar um pouco aqui. A gente não tá numa relação ainda jurídica madura o suficiente entre o público e o privado para dar também essa total liberdade a ponto de não prever sanção. Eu acho que o nosso país não está amadurecido ainda a esse ponto. Não sei, é uma opinião minha. Quem sabe para o futuro, né? Quem sabe no futuro, né? Bom, então nós não temos essas cláusulas aí exorbitantes no sentido de possibilidade de alteração unilateral. Mas lembrar que o artigo 69 da 13.303, ele prescreve um conteúdo mínimo obrigatório para os contratos. Sim. Então quer dizer, olha, não vai ter cláusula exorbitante, mas temos que ter, se você tiver com sua lei aberta aí, espero que esteja, é sempre bom estar acompanhando aqui com a gente com a lei, porque a gente vai falando dos artigos, né? Você vai marcando aí. Prescreve um conteúdo mínimo obrigatório para os contratos. Aí, outra questão que vem também, já que a gente está falando de contrato, é a questão da homologação, né? Me perguntaram outro dia sobre, depois da homologação, a estatal ela não quis assinar o contrato. Ela já tinha homologado, mas ela não quis assinar o contrato. E aí, pode? Pessoal, olha só, lembrar sempre do regime do direito privado, né? Quanto à homologação, a 13.303, ela dispõe o quê? Ela dispõe que a homologação implica na constituição de direito. Olha que avanço que a gente teve. Antes não, né? Quer dizer, eu homologava, mas não significava que eu ia contratar com aquele fulano lá, aquela empresa que venceu a licitação. O administrador podia até mesmo postergar isso aí para indefinidamente, muitas vezes sem nem justificar, né? Exatamente. Hoje não. Uma vez homologado, cria um direito de celebração do contrato em favor do licitante vencedor. O administrador não pode pirraçar, não? Há alguns pirraçam, né? Mas aí existe também a possibilidade porque já que ele já criou o direito para o particular, desse particular ingressar em juízo e requerer aí seus danos, certamente, né? Coisa que não acontecia. Sim. Então, pessoal, assim que ele declarar que o ato foi válido, né, ele faz isso como? Foi válido e foi conveniente, quando ele homologa. Uma vez feito isso, surge então para o contratado o direito, né, da contratação, da celebração do contrato. E aí vem uma outra questão também, Gustavo, que é já desdobramento disso, que é a questão da revogação. Pessoal, na opinião de vocês... Sempre causa dúvidas esse assunto. Pois é, para anular ou revogar, teria que abrir o contraditório à ampla defesa? Sim, né? É evidente, já que a gente acabamos de falar dessa questão da homologação, do direito privado, vamos lá, sim. A administração, quando que ela não poderá, vamos supor que ela não queira homologar, e agora a gente já está falando dela não querer homologar. Na pergunta anterior, ela já tinha homologado. Sim. Agora é o seguinte, já fiz a licitação, mas não quero homologar. Tem essa diferença. Então ela não poderá não homologar quando? No caso de existência de nulidades insanáveis. Mas aí nesse caso, já que o gestor ele verificou que houve uma nulidade insanável, o que ele faz? Ele revoga ou ele anula?
ele anula, né? Porque aquela, isso é muito confundido na prática. Muito. Na prática a gente vê muita... São usados como sinônimos, praticamente. Né? No geral... E não são, né? E não são. São coisas diferentes. Né? Será que não seria porque também, às vezes, Maite, essa é uma reflexão. Será que o administrador não fica com vergonha de anular? Porque anular é mais ou menos admitir um erro, né? Olha, eu cometi um erro aqui, então eu vou anular porque... Sim, ele prefere revogar. Prefere revogar. É verdade. Até para, de repente, tentar mascarar um possível problema ali, né? Aí revoga. Mas olha só, ou então ele não homologa porque ele decide pela revogação. Mas se ele decidir pela revogação, Gustavo, tem que lembrar que a justificativa dele tem que ser muito pertinente. Sim. Né? Tem que ser algo muito... Ele movimentou a máquina pública para fazer uma licitação, caro, gastou. Né? É hora de servidor, não quero material. Mais. O interesse público, ele é mutável, claro. É possível que isso aconteça. Mas não pode ser uma coisa rotineira. Eu vou abrir a licitação para ver qual é. Qualquer coisa depois eu revogo. Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, então a revogação e a anulação, ela só deve ocorrer depois de ser concedida aos licitantes a oportunidade para eles se manifestarem. Sim. Então, tanto na revogação quanto na anulação, vamos lembrar de abrir aí um prazo para apresentação de contraditória para a defesa. Legal. Gustavo, qual é a maior dificuldade que você vê nesse momento inicial com relação à aplicação da lei? Olha, eu vejo algumas dificuldades, sim. A primeira delas é a ausência de jurisprudência. É uma lei nova, né? Nós não temos ainda casos do Judiciário analisando, nem do Tribunal de Contas, né? Analisando a lei. Então, o administrador, nesse primeiro momento, está meio que no escuro, né? Claro que tem um prazo para adaptar a legislação, adaptar suas regras internas, né? Mas mesmo assim, quando você não tem uma jurisprudência sobre o assunto, você pode ter, eu diria, uma insegurança jurídica maior na hora de aplicar a legislação. Claro, é um problema que com o tempo vai ser resolvido, né? Logo, logo, os tribunais estarão aí analisando as questões. Essa é uma dificuldade. A outra é uma preocupação. A preocupação meu ponto de vista, é dos órgãos de controle olharem para a lei das estatais com a lente da lei 8666. Um vício, né? O que se conhece em termos de licitação, basicamente, é a lei 8666, né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia o filósofo, né? São coisas diferentes. Eu tive um cuidado muito grande na hora das minhas apresentações. Nós tivemos no sentido de deixar claro o seguinte: sempre que a gente faz remissão à lei 8666 é para fins didáticos. Isso. Não é para trazer as normas da lei 8666 para dentro da lei estatal, não. É simplesmente um artifício didático. Aquilo que você falou, que já está internalizado, já está internalizado na mente das pessoas. Agora, na aplicação da lei, devemos ter muito cuidado. Não olhar para a lei das estatais com os olhos da lei 8666. Quem fez a vida toda a auditoria com base na lei 8666, se for auditar estatal, vai ter que aprender 13.310, né? Em detalhes, né? Sim, é totalmente diferente, né? Sai da zona de conforto, né? Sai. Hoje nós temos aí um leque muito maior de legislações. Nós temos a lei 8666, né? Que, aliás, está quase sendo alterada, né? Está quase sendo revogada. Há projetos tramitando no Congresso, mas a gente não sabe quando vai sair. Sabe qual, às vezes, a impressão que eu tenho é que estão se fazendo pequenos testes na administração pública. Sim, né? eu concordo. Vamos testar aqui com a estatal, ver como é que é. Vamos testar ali no RDC. Então foram pequenos testes. Eu concordo. Para daqui a pouco a gente ter uma mudança significativa aí na licitação. Eu concordo. De um modo geral. Isso é bom, tá? Isso é bom. Claro. Agora, eu acrescento uma coisa a essa equação aí. De fato, eu concordo que são testes. Eu também acho que é um pouco de medo, de receio
do legislador revogar a Lei 8.666. Porque, de uma forma ou de outra, ela é um símbolo ainda de, vamos imaginar assim, de combate à corrupção. Nós tivemos diversos casos de corrupção envolvendo a Lei 8.666. Ela mostrou fragilidade em diversos pontos. Mas ela ainda é vista, pelo público de modo geral, como sendo uma norma mais, vou dizer assim, mais inflexível em relação à corrupção, mais rígida, vamos colocar assim. Então eu acho que passa também pelo receio do legislador em revogar a Lei 8.666. Então ele vai picotando ela, fazendo pequenas modificações. Mas que de fato ele tem usado essas outras leis como laboratório, isso aí eu não tenho a menor dúvida que Mas certamente quando isso acontecer, nas disposições transitórias, vai trazer aí um prazo razoável para adaptação. Como ocorreu aqui na 13.303, né? Que a gente tem um prazo aí de 24 meses até julho de 2018, um prazo de adaptação. Também foi, apesar de não ser objeto de nenhuma pergunta aí, mas eu acho importante a gente falar isso, também foi alvo de muita discussão esse prazo. Chegaram a questionar se não estava vigente a lei, então não foi isso que a lei trouxe, né? A lei traz lá que ela entra em vigência imediata, só que ela dá um prazo de 24 meses para quê? Para aquelas estatais que já existiam antes da lei, para elas se adaptarem. Então elas têm esse prazo de 24 meses, que vai terminar em julho de 2018, para se adaptarem, mas a lei já está valendo. E nesse meio tempo, se surgir, acho difícil devido às condições econômicas atuais. Mas vamos lá. Pode ser que venha surgir seja criada uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista nesse meio tempo, né? Dentro desses 24 meses. Foi criada hoje uma empresa pública. Essa empresa pública, ela não tem prazo de adaptação. Ela já é criada com base na 13.303. Para ela, já começa valendo. Sim. Aqui tem esses 24 meses, que fique bem claro. As que já existiam. Eram preços que já existiam. Sem contar que a lei também traz um prazo de 180 dias, né? Para as empresas, aquelas que eu chamei de pequeno porte, né? Esse foi um apelido que eu que dei, a lei não trouxe não. Aquelas com menos de 90 milhões de faturamento bruto anual. Para elas criarem ali um regramento próprio com relação principalmente ao título 1. E já acabou o prazo. E já acabou. Nesse momento aqui que a gente está conversando, o prazo para elas já acabou. Então, quer dizer, quem criou, criou. Quem não criou, o que está valendo é a 13.303. A União criou, por exemplo, o seu decreto, né, tratando das regras de governança. Pois é. Então, assim, se vamos pegar uma estatal estadual, vinculada ao Estado, né? Se o governador, que é o chefe do executivo, não criou essa regra ali para ela, não foi aprovada. Vai aplicar integralmente as regras da 13.303. Isso deu uma polêmica logo no início, mas eu acho que agora já foi superado. Outra dificuldade também, que me na cabeça agora, é o seguinte: a lei vai ser necessário também, por parte do administrador, conciliar a lei das estatais com a lei 6.404, que é a lei das sociedades anônimas. Inclusive, eu tive a curiosidade, né? Eu dei uma olhada na lei da estatal, dei um Ctrl L, né? A lei da estatal, ela fala 11 vezes na lei das sociedades anônimas, né? Então vai ser preciso uma conciliação. A estatal não submete apenas a lei das estatais, submete também a lei das sociedades anônimas. Então, uma outra dificuldade é conciliar essas duas legislações. Isso para o auditor que vai auditar para nós, né? E também para o juiz que vai analisar. Então, mais uma dificuldade, né? Em termos de conhecimento técnico, que nós vamos ter que ter. Vamos ter que ter domínio da 13.303, vamos ter que ter domínio da lei de SA, vamos ter que conhecer a lei anticorrupção, porque traz sanções na lei anticorrupção. Sim. É uma lei que ela interage bem, né, com as outras legislações. Se você fizer esse nosso curso integralmente, você já está
né, Maitê? Já com um background aí para, claro, aprofundar o seu conhecimento. Sim. Não tem como falar de tudo, né? Tudo não dá. É impossível falar de tudo. Até porque as polêmicas, na verdade, da prática, que a prática vão surgir a partir de agora. Sim. Principalmente a partir depois de julho de 2018, que é quando as empresas, quando as estatais acordarem, né? vão, de fato, acabou o prazo de adaptação. Vamos lá, todo mundo agora licitando de acordo com as regras da 13.303. Então a mudança vai acontecer mesmo ali. É igual a declaração de imposto de renda. Todo mundo deixa para o último dia. Aí vai ser, é por aí, né? É por aí. É por aí. Mais alguma pergunta, Gustavo? Tem sim. É a questão dos valores da dispensa de licitação. Okay. Você deu uma pincelada sobre esse assunto. Chegou a comentar sobre isso no início, não foi? Né? Bom, os valores, pessoal, para dispensa de licitação, elas estão lá no artigo 29, inciso 2, né? Então, para a contratação de baixo valor. Então, é interessante que a lei estabelece lá que para obras e serviços de engenharia estariam dispensadas aquelas com menos de 100 mil. E para os outros serviços, demais serviços e compras, abaixo de 50 mil. Mas o que tem de interessante nisso? O que tem de interessante nisso é que, além da mudança do valor em si, diferente do 8666, mais uma vez a gente fazendo remissão. Para fins didáticos. Para fins didáticos, que fique bem claro. O que tem de diferente nisso? O que tem de diferente é que eu posso ter uma dispensa de contratação de base dentro do artigo 29 de, por exemplo, 500 mil. Para obra e serviço de engenharia. Como isso é possível? É possível isso, mas a lei fala lá em 100 mil. Acontece que essa mesma lei, esse mesmo artigo diz o seguinte, que esse valor, ele pode ser alterado pelo Conselho de Administração. Então, lembra que a estatal ela tem que fazer lá o regimento interno dela, regulamento interno com relação a 13.303? Então, o Conselho de Administração, ele vai se reunir e ele pode definir que para aquela estatal, contratação de pequeno valor, de baixo valor, para os casos de dispensa, seja, por exemplo, 500 mil. Racionalmente, né? Justificando, devidamente claro, justificado, né? é claro. Com base no mercado, Sim. Na realidade do mercado. Tudo Tudo é um estudo, né? Tudo é um sim, estudo. Claro. Mas, assim, nos causa uma certa surpresa e estranheza. Mas, ao mesmo tempo, foi aquilo que o Gustavo tinha comentado. Cada estatal tem uma realidade, né? A gente está falando de empresas muito grandes, empresas que lidam aí no mercado internacional, competem, né, no mercado internacional. Então, como que nós vamos engessar, muitas vezes, uma empresa pública que vai concorrer ali com a China, com empresas da China, com empresas dos Estados Unidos? Sim. Então, houve essa preocupação por parte do legislador em dar essa liberdade, lógico, uma liberdade que a gente chama de vigiada. Né? Não é uma carta em branco para que você faça o que você quer. Mas é um ponto muito interessante da lei, uma inovação que começa a mexer um pouquinho aí com a gente, que é tão apegado ali ao rol taxativo das coisas, né? Isso começa a mexer um pouquinho com a gente. Gustavo, com relação à publicidade em ano de eleição, você quer falar alguma coisa ou posso falar? Olha, só recapitulando aqui, você falou uma coisa sobre os limites de dispensa de licitação, né? Só uma pequena observação, é que eu concordo inteiramente com o que você falou, só que há autores, se eu não me engano, é Edgar Guimarães, eu acho que, salvo engano, ele que diz isso, que entende que essa liberdade que o legislador deu seria apenas em relação a uma atualização monetária para cobrir a inflação. Mas não é isso que eu não entendo que não é isso que a lei... Expressamente não é isso que a lei é uma interpretação. Bom a gente falar. Isso pode ser motivo de controvérsia, questionamento? Claro que pode, mas o que a lei disse foi isso. Assim também como a questão lá da aplicabilidade da lei, tanto as estatais que prestam serviços públicos, como as que exercem atividade econômica de distrito. A lei foi muito clara nesse sentido. É possível uma interpretação reducionista? Vai ser uma interpretação, no momento, contra a legem. Né?
Futuramente, quando tivermos uma jurisprudência mais consolidada sobre esse assunto, isso vai ficar mais evidente se a posição da lei, se o legislador foi correto ou não. Agora, em relação... Até a prática também vai dizer, né? A prática. Em relação à dispensa de licitação, é um detalhe importante ser dito, é o seguinte: a lei da estatal, ela não trouxe inovações significativas, ela não trouxe alterações significativas em relação à contratação direta, né? Você vê, esse caso não, o caso dos limites de dispensa realmente foi uma grande inovação. Agora, fora isso, você vê muito uma redação, uma mudança mais de redação mesmo, tira uma palavra daqui, coloca outra ali, não trouxe grande alteração em relação à dispensa e inexigibilidade não. Como eu já falei, apenas uma alteração redacional. Agora, a lei deixou muito claro, isso foi muito positivo, que existem algumas atividades que a estatal exerce que eu não posso, algumas aquisições, alguns atos negociais, que eu não posso chamar nem de licitação, e eu também não posso chamar de dispensa ou inexigibilidade. Eu até dei um exemplo no curso, que é o seguinte: aqui no estado nós temos o Banestes. Ah, já falei mesmo, né? Acho que eu usei o mesmo exemplo no meu Pronto, que é uma empresa estatal. Uhum. Se você vai abrir uma conta no Banestes, o gerente, ele não abre uma licitação, né? Olha, mas aqui as taxas são essas, só que eu vou lançar meu edital, e aí quem oferecer a melhor proposta para mim, né? Vai ser o vencedor. Não, é a própria atividade negocial dele. Na prática, antes da lei da estatal, ficava meio nebuloso essa questão. Inclusive, há diversos julgados do TCU em relação a esse assunto. Havia uma certa polêmica em relação a isso. Então, nem tudo a estatal vai licitar. E mesmo assim, nem tudo que ela deixa de licitar, eu posso chamar de dispensa ou de inexigibilidade. Porque nesse caso, você imagina, se cada vez, e nós estamos falando desse caso específico, tá, pessoal? Eu tiver que justificar a escolha, por que eu estou contratando, eu sou lá do Banestes ou do Bandes, por que eu estou contratando, estou fechando um contrato, por que o Gustavo vai passar a ser meu correntista, ou por que eu vou prestar um financiamento lá, dentro dos programas lá, Pronaf, né, por exemplo, para o Gustavo. É evidente que nesse caso, eu como empresa estatal não tenho que justificar a escolha de quem eu estou contratando. Mas eu estou falando nesse caso específico. Eu comentei isso também lá no módulo do Gustavo. Correios também é um bom exemplo. Correios, né? Correios também, imagina, cada vez que eu botar uma encomenda no correio, ou então fazer, porque os Correios também fazem acordos com as empresas, sim, né, de encomendas, né, quantidade de encomendas, fecham lá pacotes deles. Você imagina se toda vez tivesse que justificar essa escolha. Então, neste caso, eu repito, não tem que justificar o porquê que você está contratando com aquela pessoa. É a própria atividade negocial deles. É a atividade negocial sua. E às vezes é importante também destacar o seguinte: o nosso conjunto de legislação, Constituição, leis, prima muito pela transparência. Nós temos uma importante lei de transparência. A Constituição traz a administração, acende as luzes da administração, só que a estatal, ela pode vivenciar algumas situações de sigilo. Por exemplo, desenvolvimento de novas tecnologias. Já pensou se a estatal tiver que publicar de antemão tudo que ela está fazendo em termos de desenvolvimento tecnológico? A concorrência vai pegar aquilo ali, né? Então, sempre temos que ler a realidade da estatal com os olhos do mercado, né? Com os olhos do mercado. A estatal, ela está inserida em um ambiente competitivo. Sim. Ela compete com outras empresas.
temos o Banesp aqui no estado, temos o Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas também temos Bradesco, Itaú, né? HSBC não, né? Acho que saiu do Brasil, né? Ou existe ainda? HSBC, Bradesco, Itaú, quer dizer, são empresas que estão competindo no mercado. E as nossas estatais têm que ter pé de igualdade de competição. Exatamente. Com as outras. Algo que eu até mencionei durante o curso é o seguinte, a Constituição, no artigo 173, parágrafo 1º, se não me engano, inciso 2, ela foi bastante taxativa quando ela disse que às estatais você aplica as mesmas regras do direito privado. Agora, isso aí tem que ser visto com um certo balizamento. Por quê? Estatal não fale, né? Não. Quer dizer, então as regras não são também, não há uma uniformidade tão grande assim. Agora, sempre que possível, nós devemos olhar para a estatal e enxergarmos nela de fato uma empresa que está competindo no mercado. Ela não pode ter nem as vantagens de ser uma estatal, nem as desvantagens. Exatamente, concorrer em pé de igualdade. Agora, ano que vem é ano de eleição. Ano que vem é ano de eleição. Né? E aí nós temos um ponto importante que a lei trouxe. Vamos lá. Se você tiver com sua lei aberta, eu peço que você abra no artigo 93. O artigo 93, ela traz uma regra importante para os gastos com publicidade. Antes de qualquer coisa, Gustavo, eu gostaria de lembrar, já que a gente está falando de dispensa, estava falando de dispensa, antes de a gente encerrar esse assunto de dispensa, falar que a lei ela traz uma vedação de contratação por inexigibilidade para o serviço de publicidade. Mesma esteira da lei 8666, né? Deixou claro. Então, não pode, por inexigibilidade, posso contratar serviço de publicidade, não. Publicidade em ano de eleição. Agora a gente encerramos o assunto de dispensa e inexigibilidade. Pessoal, as despesas com publicidade e patrocínio das estatais, elas não poderão ser maiores que 0,5% da receita operacional bruta do exercício anterior. Então, vamos lá. Vamos supor que a receita operacional bruta do meu exercício anterior, nós estamos em 2000 e... Vamos usar o exemplo de 2017. Tá, podemos? Já temos eleição em 2018. Esse ano, meu faturamento bruto foi de, vamos chutar um número aí, Gustavo. 100 milhões. 100 milhões. Vai ficar fácil Vai usar o percentual. Exatamente, vai fazendo a conta aí então. No ano que vem, o que a lei fala? As despesas com publicidade e patrocínio das estatais não poderão ser maiores que 0,5% da receita operacional bruta do exercício anterior. 500 mil. Dá 500 mil? Por 100 milhões, 1% seria 1 milhão. 500 mil. Tá. Então, 500 mil reais. No ano de 2018, por ser um ano de eleição, eu não vou poder gastar mais do que 500 mil em publicidade. Mas, atenção, esse percentual, ele pode ser alterado para até 2%. Olha aí a liberdade de novo batendo na porta lá do gestor. Hoje ele é de 0,5%. Ele pode, com a devida justificativa, obviamente, ser alterado para até 2%, o que daria, em vez de 500 mil, 2 milhões. Né? Desde que seja por proposta da diretoria, com base em parâmetros de mercado e aprovado pelo Conselho de Administração. Então, a proposta vem parte da diretoria, devidamente justificado com os parâmetros de mercado, passa pelo Conselho de Administração e o Conselho de Administração ele tem que aprovar. Isso está lá no parágrafo 1º. É muita responsabilidade para o... É muita responsabilidade. Para o Conselho. Sim. Bom, uma vedação que a lei traz também. É vedado a empresa pública e a sociedade de economia mista se realizar em ano de eleição para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas. Então, de que nós estamos falando aqui? O ano que vem, em 2018, nós vamos ter a eleição para governador. Então, a empresa estatal lá do município, é dela que a gente está falando? Não. A gente está falando do quê? Da estadual. Se a eleição vinculada é ao estado. Então, a que a gente está falando aqui é para o estadual. Acho que isso aí ficou bem claro, né? Então, vamos lá. Em ano de eleição para os cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, despesas com publicidade e patrocínio que excedam a média dos últimos 3 anos que antecedem o pleito, ou seja, ou no último imediatamente anterior à eleição.
Então, além daquela regra dos 500 mil, que a gente falou dos 500 mil, não. Além da regra do 0,5%, vamos supor que a administração não tenha mexido nesse percentual. Então, além dessa regra do 0,5%, o que nós temos? Nós temos uma vedação de que esse valor ele não pode exceder ao gasto que aquela estatal fez nos últimos 3 anos. Então, vamos supor no nosso exemplo aqui, que tenhamos que a estatal ela seja o limite do 0,5% dela seja de 500 mil. Mas nos últimos anos ela gastou 100 mil, 200 mil e 300 mil. Ela vai poder gastar os 500 mil? Não. Por quê? Porque excedeu a média dos últimos 3 anos. Isso tudo, né, pessoal, para evitar que a estatal seja utilizada como meio de promoção daquele candidato ali que ou eventualmente esteja ocupando o cargo de chefe do Poder Executivo, junto com aquela estatal que esteja ela vinculada, utilizando ela para qualquer campanha publicitária no sentido de se promover. Mais alguma pergunta? É bem interessante. Não, é bem interessante isso. Pessoal, tem o nosso e-mail aí registrado, né? Tem. No site da Escola dos Contas. Estamos à disposição. É um assunto que gostamos muito de conversar aqui com vocês. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Acho que todos nós vamos aprender juntos aí com essa legislação nova e que acho que veio para contribuir aí para o nosso crescimento enquanto administração pública. Ah, não tenha dúvida. Agora, sair da zona de conforto. Sim. Buscar novos conhecimentos. Temos que estudar. De fato, quem lida com estatal, tanto lida administrando quanto auditando, fiscalizando, vai ter que se adequar, vai ter que aprender as regras, vai ter que se despir de preconceitos. Principalmente com relação à liberdade, né? Que é da Exato. Lei de atuar. Né? A liberdade que a lei conferiu. Né? Agora, as dificuldades iniciais. Né? Teremos dificuldades iniciais, mas com o tempo, tudo isso aí será, sem dúvida nenhuma, superado. Uma mensagem positiva aí para os nossos A mensagem positiva que fica é que estamos em evolução. Né? A administração pública está em evolução. Se pensarmos que há bem pouco tempo estávamos tão arraigados nos conceitos de burocracia, depois passamos por um gerencialismo, onde o cidadão passa a ser tratado como cliente, né? E agora a gente sai um pouco desse New Public Management e a gente passa já para um pós-New Public Management, a gente já passa para uma área de governança. Estão misturadas, né? Estão ali uma... elas não são estanques. Você pode ter, muitas vezes, dentro da administração, você pode ter uma burocracia combinada com uma governança. Sim. Né? Elas não são estanques. E com gerencialismo. Exatamente. Elas passearam aí, mas há uma evolução. Com patrimonialismo, não. Não, com patrimonialismo. Né? Ainda bem, né? Agora, burocracia, gerencialismo e governança podem conviver, devem conviver. Sim. A gente tem que pegar o que entende melhor dentro de cada um. Né? E eu acho que é isso que... E o legislador já percebendo isso, que a administração pública está nessa fase nova, a legislação que tem surgido aí que está surgindo do ano passado para cá, as legislações mais importantes, elas já vêm dentro desse conceito, né? E o que nos deixa muito felizes. Então, se eu perguntar para você que fez o curso, você acha a lei, ela é mais ou menos rigorosa? Você não vai saber dizer, né? Porque ela é ambidestra. Exatamente. Ela tanto é mais rigorosa em alguns pontos, quanto também flexibiliza em outros pontos. É isso aí. Né? Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Gustavo, prazer, como sempre. Foi cansativo, mas vencemos essa etapa. Foi muito bom. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nosso e-mail está lá à disposição para qualquer dúvida e demais esclarecimentos. Beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.